Então vamos para a contradição, né? Verificar se os pares de sentenças seguintes são contraditórios, assumindo a mesma referência nos pares e explicar o que está gerando a contradição. Verificar, então, são duas coisas. Verificar se há contradição e o que é que está gerando essa contradição, se for possível. Bom, a questão 1. O Paulo está alegre, o Paulo está triste. Bom, a gente consegue ver que as duas sentenças, de fato, são contraditórias, né? Quando é que eu sei que uma sentença é contraditória ou não é contraditória? Existe uma sentença contraditória ou há uma relação entre duas ou mais sentenças contradição, porque essas duas sentenças não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Então, se eu descrevo uma determinada situação como o Paulo está alegre, eu não posso descrever essa mesma situação ao mesmo tempo como o Paulo está triste, porque alegre e triste são duas, que é o que vai diferir aqui, são duas palavras que são antônimas, então elas não podem descrever o mesmo a mesma situação ao mesmo tempo, né? Ok? Então, a Márcia Cansado vai considerar esse caso como um exemplo de antonímia gradativa, a presença de uma antonímia gradativa, com alegre e triste. Na 2, o Paulo não gosta de futebol, o Paulo vai ao campo de futebol. A gente não tem contradição, porque essas duas sentenças podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Eu posso dizer perfeitamente, sem ter nenhum tipo de contradição, sem nenhum tipo de sentido contraditório, que o Paulo não gosta de futebol, mas o Paulo vai ao campo de futebol. Não há nada que impeça de eu usar essas duas sentenças juntas sem causar nenhum tipo de estranhamento. Certo? 3. A Maria é mãe da Rosa e a Rosa não é filha da Maria. Aqui a gente tem um problema, porque elas são contraditórias, e a explicação que a gente pode dar para o fato delas ser contraditórias é a mesma que se dá para qualquer outra sentença contraditória, que é o fato delas não poderem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A gente tem a presença da antonímia inversa, mãe e filha, mas a questão da B é que é o que vai causar a contradição, é a negação, né? O fato de se negar a filha como sendo da Maria, a Rosa como sendo filha da Maria, certo? O mesmo uso da antonímia inversa. Então, o uso da antonímia inversa na forma negativa vai impedir aqui, pelo menos na B, a negativa da B, vai impedir que as duas possam ser usadas ao mesmo tempo, transformando essa sentença B em contraditória em relação a A. Em 4, a mesa daquele canto é toda de madeira, a mesa daquele canto é toda de ferro, então a gente tem contradição aqui também, porque essas duas sentenças não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou eu descrevo essa mesa de canto como toda de madeira, ou eu descrevo essa mesa de canto como toda de ferro. Ser toda de madeira e toda de ferro ao mesmo tempo não pode, não pode acontecer. Okay? O quarto 202
é em cima do 102 e o quarto 102 é embaixo do 202. O que vocês acham aqui? Há contradição nessa sentença? Na relação entre essas duas sentenças? Bom, a resposta que a gente tem é que elas, de fato, não são contraditórias porque elas são sinônimas. Né? Eu tenho aqui a presença de a presença também de uma sinonímia, de uma antonímia inversa em cima e embaixo, mas a presença de uma sinonímia, desculpa, de uma antonímia inversa não vai causar contradição, ok? Então, o que a gente tem aqui não é uma questão de contradição, mas uma questão de paráfrase ou de sinonímia de conteúdo, certo? Conseguem perceber isso? A sinonímia? Bom, as pessoas saudáveis moram no campo, as pessoas saudáveis moram na cidade. Aqui vai ocorrer a contradição, porque essas duas sentenças não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou as pessoas saudáveis vão morar no campo, ou as pessoas saudáveis vão morar na cidade. Essas mesmas pessoas saudáveis que moram no campo não podem morar na cidade ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Aqui a presença da antonímia binária entre campo e cidade, certo? Já em 7 é um pouco diferente, porque essa contradição não vai acontecer, exatamente por causa da presença do quantificador. Algumas, né? Algumas pessoas. Ai, não era caneta porque era o apontador. Algumas pessoas. Aqui. A presença do quantificador, algumas é que vai modificar tudo em relação ao definido aqui, ao artigo definido, as pessoas. Tá? Quanto que eu tenho uma coisa dada, uma coisa conhecida, eu sei quem são essas pessoas saudáveis que vão morar no campo, então dá para a gente saber, né, que com exatidão quais são essas pessoas, que moram no campo e que moram na cidade, portanto, há contradição aqui. Em algumas pessoas saudáveis, essa contradição não pode acontecer, porque eu não posso considerar exatamente como sendo as mesmas pessoas. E eu não tenho uma com exatidão de quantas pessoas são essas pessoas que são saudáveis, que moram no campo. Então, algumas pessoas saudáveis morarem no campo não necessariamente são as mesmas pessoas saudáveis que vão morar na cidade. Algumas pessoas saudáveis moram no campo, mas algumas pessoas saudáveis moram na cidade. Algumas têm uma ideia um tanto quanto tem um sentido um tanto quanto vago, né? Ou pode ter um sentido um tanto quanto vago. Por isso que algumas pessoas saudáveis moram no campo e algumas pessoas saudáveis moram na cidade. Não necessariamente vai ser contraditório, porque não seriam, não eu poderia dizer que não são as mesmas pessoas, essas pessoas saudáveis. Né? Então, tanto que eu posso dizer, né? Algumas pessoas saudáveis moram no campo, mas algumas pessoas saudáveis moram na cidade, usando exatamente esse contraponto, né, entre uma e outra. 8. A Maria é casada com o João e o João
viúvo. Aqui vai acontecer contradição, porque ou a pessoa é casada ou ela é viúva. Então, eu não posso usar casado e viúvo ao mesmo tempo, né? Usar dessa forma, né? Fazer referência que uma pessoa é casada e uma pessoa é viúva ao mesmo tempo. Tá? Então, existe sim uma contradição aqui nessa sentença. Segundo ela, tem uma relação de antonímia binária aqui, casado e viúvo. 9. O Paulo é o irmão mais velho do Pedro e o Pedro é filho único. E aqui? O que vai acontecer? Eu tenho contradição, porque não pode ser verdadeira, essas duas sentenças não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O Paulo só pode ser irmão só pode ser filho único se ele não tiver nenhum irmão, ao contrário do que diz a A. Né? Na A, ele tem um irmão e ele é mais velho do que esse. Ele é mais novo, né, no caso. O Pedro é mais novo do que o Paulo. Então, ele tem um irmão e um irmão mais velho. Né? Então, não pode ser filho único. Por isso que há contradição aqui. E em 10, o João gosta muito de dormir e o João acorda cedo todos os dias. Essa contradição não vai acontecer. Não é porque uma pessoa gosta de dormir que ela não vai acordar cedo todos os dias. Ela pode dormir mais cedo para acordar mais cedo e dormir bastante, né? Dormir o suficiente, dormir bastante, enfim, matar a vontade de dormir, enfim. Então, não, essa contradição ela não ocorre aqui. Tá? E não é porque ele gosta de dormir que ele tenha dormido o suficiente, tenha dormido bastante também. Né? Ele simplesmente gosta muito de dormir. Não que ele durma o suficiente, durma o tanto que ele queira dormir. Tá bom? Então, essas duas sentenças elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, não sendo, portanto, contraditórias. O João gosta muito de dormir, mas o João acorda cedo todos os dias e uma possibilidade de existência, de coexistência dessas duas sentenças na língua portuguesa. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Vocês falaram alguma coisa? Ninguém falou nada, mas no bate-papo também ninguém falou nada. Certo? Hoje tem menos gente. Sexta-feira está mais devagar hoje. Então, vamos falar um pouco agora sobre ambiguidade. Né? A gente viu Kleber cair. Professor, eu não estou vendo nem a imagem do intérprete Kleber e nem a sua apresentação, você está transmitindo tela. Não sei se para os outros está diferente também. Eu não estou passando a apresentação, não, mas o Kleber caiu. Voltou. Voltou. Tinha caído? Deu uma desconectada aqui agora. Uhum. Tá bom. Então vamos lá para a ambiguidade e vagueza. O slide de ambiguidade e vagueza. Vamos ver pelo menos a diferença, hoje a diferença entre ambiguidade e vagueza. Tá?
duas noções distintas, a ambiguidade mais por uma questão sentencial e a vagueza mais por uma questão do uso, por uma questão mais pragmática, eu vejo, né? Vocês vão ver aqui. Ambiguidade e vagueza. A questão, por exemplo, se a gente discute a questão do significado, a relação do significado com o contexto sentencial. Ela começa o capítulo trazendo uma questão que é sobre o verbo quebrar, né? Traz vários sentidos para o verbo quebrar e pergunta se, desculpa, já respondi aqui uma questão que talvez não é o objetivo dela, responder dessa forma. Eu estou falando aqui que quebrar tem vários sentidos. Traz vários exemplos, acho que é essa a questão. Ela traz vários exemplos com o verbo quebrar, vários casos, várias situações, e aí ela pergunta se quebrar tem o mesmo sentido nas sentenças a seguir. O Paulo quebrou o vaso com o martelo. O Paulo quebrou o vaso com o empurrão que levou. O Paulo quebrou sua promessa. O Paulo quebrou a cabeça no acidente. O Paulo quebrou a cabeça com aquele problema. Paulo quebrou a cara. Paulo quebrou a empresa. Será que acabou? Acabou. Paulo quebrou a empresa. Então, ela traz vários exemplos aqui com o verbo quebrar, né? A gente tem dois sentidos que é um pouco mais concreto, né? Os dois primeiros são dois exemplos de quebrar em que quebrar tem um sentido mais concreto, mais próximo do original, que é o sentido de partir ou de estilhaçar. Professor, Oi. seria sentido tanto destruir quanto levar a empresa à falência até o final. Vai passando vários contextos diferentes, o verbo acaba sofrendo alterações de sentido. Essa é a questão que ela vai discutir, né? É exatamente isso que você falou. Em quebrar, nos dois primeiros casos, eu tenho um sentido mais concreto de quebrar, né? Esse sentido de partir, de estilhaçar. Porque o vaso, ele se parte, ele se estilhaça se ele fica quebrado, né? Mas mesmo assim eu consigo perceber algum tipo de diferença semântica entre o primeiro e o segundo quebrar. Por quê? Porque no primeiro quebrar, Paulo quebrou o vaso com o martelo, o Paulo é o agente dessa ação de quebrar. Né? O vaso foi quebrado, está partido, estilhaçado? Sim, nos dois casos. Mas no primeiro caso, o Paulo é o agente, porque ele foi lá, pegou o martelo e quebrou com o martelo aquele vaso. No segundo, eu não tenho essa ideia de Paulo como o agente. O Paulo quebrou o vaso com o empurrão que levou. Porque ele não teve a intenção de quebrar. O que acontece aqui é que Paulo é mais uma causa da quebra do vaso do que propriamente um agente da quebra. Né? Porque aqui eu estou tratando mais de uma causa, porque o Paulo esbarrou nesse vaso por meio de um empurrão que ele levou de alguém que estava passando ou de alguém que intencionalmente empurrou o Paulo. Tá? Então a gente não pode considerar o Paulo como sendo um agente, porque para ser agente ele tem que ter uma certa ele tem que poder ou não, ele tem esse poder da ação ou não da ação, né? E no segundo caso, com o verbo com quebrar o vaso, ele não tem esse poder de da ação
de acontecer a ação ou de não acontecer a ação. Né? Porque a ação aconteceu por causa de um empurrão que ele levou. Tá? O que não vai acontecer em A. Ele tem esse poder de parar a ação ou de não parar a ação. Em B, não. Na segunda, não. Os outros casos têm uma abstração, né? Ocorre uma abstração com o verbo quebrar. Eu tenho Paulo quebrou sua promessa, que o sentido de quebrar está para descumprir, em quebrou a cabeça no acidente, como machucar. Depois eu tenho também com quebrar a cabeça, mas é diferente de quebrar a cabeça no acidente, com quebrar a cabeça com aquele problema. Porque se eu quebro a cabeça com um determinado problema, o sentido que eu tenho é de pensar muito, de refletir sobre algum problema, sobre alguma coisa. Então eu tenho uma abstração maior. Em quebrou a cara, a ideia que eu tenho é de decepcionar-se com alguém, decepcionar-se com alguma coisa, decepcionar-se com alguma situação, com algum fato, com algum evento, enfim. E no último, Paulo quebrou a empresa, eu tenho ideia de falência. Né? Essa quebra está ligada à falência, a ideia de falir. Então, a questão é, quebrar tem o mesmo sentido? Ou quebrar tem sentidos diferentes desses casos aqui? Essa é a questão. E é esse o jogo que ela vai fazer com a questão da ambiguidade e da vagueza. Tá? Se tem o mesmo sentido, eu tenho vagueza. Se tem sentidos diferentes, eu tenho ambiguidade. Por quê? Porque a vagueza ela vai acrescentar informações não especificadas num determinado sentido. E a ambiguidade vai ser especificada no sentido a ser selecionado. Então, eu tenho mais de um sentido para ambiguidade, que vai ser selecionado a depender da sentença, e na vagueza, não. Eu tenho o mesmo sentido, mas o que acontece é que eu vou acrescentar outras informações a depender da sentença em que aquela palavra se encontra. Assim, né, então a gente chega na conclusão de que eu vou considerar a ambiguidade se quebrar tiver sentidos diferentes. Mas, se eu tenho o mesmo sentido, um sentido mais geral para quebrar, eu tenho vagueza. O que acontece com a vagueza é que eu tenho usos diferentes dessa palavra. Se eu tenho usos diferentes dessa palavra, novas informações, novas questões são acrescentadas em cada uma dessas sentenças exemplificadas por ela. Tá? Mas quando é ambiguidade ou quando é vagueza? Para ela existe essa questão que deve ser discutida, né? Quando é ambiguidade ou quando é vagueza. Posso fazer testes para fazer essa distinção entre ambiguidade e vagueza. O primeiro teste, elaborado pela Kempson, ainda em 1977, eu usar também. A palavra também. Né? Eu construí, por exemplo, sentenças com também. Eu tenho uma sentença como: o Carlos adora sorvete. A Maria também. Eu tenho que. A ideia é que, por meio do também, eu posso dizer que o mesmo sentido feito na primeira sentença vai ser transferido para a sentença 2. Então, se eu digo o Carlos adora sorvete, eu tenho um sentido aí para o Carlos. Eu não estou falando que aqui tem ambiguidade, não estou falando que aqui tem vagueza em Carlos adora sorvete. Não consigo ver, pelo menos, ambiguidade e vagueza aqui. Estou discutindo aqui uma questão de sentido. Estou dizendo que
Se em Carlos adora sorvete tem um determinado sentido, esse sentido para Carlos adora sorvete é também transferido para Maria adora sorvete. Se eu uso a Maria também, se eu digo a Maria também, eu estou dizendo que ela também adora sorvete. Então, o mesmo sentido de Carlos adora sorvete é transferido para Maria adora sorvete. A gente tem o mesmo sentido aqui, tanto para o Carlos quanto para Maria. O que vai acontecer? A mesma coisa vai acontecer. O João corria todos os dias, eu tenho um sentido, e a Maria também, a Maria corria todos os dias. Então, eu tenho o mesmo sentido para o João e para Maria. O que vai acontecer com a questão da ambiguidade? É que, se para um sentido vai ocorrer essa ideia de identidade, né? Então, se eu tiver mais de um sentido, essa identidade também vai ocorrer. Eu também vou transferir esses 2, 3, 4, 5 sentidos para o outro caso. Né? O João adora aquele canto, a Maria também. Então, para haver ambiguidade, o João adora aquele canto. Se há ambiguidade aqui, o João adora aquele canto, também vai ter ambiguidade com a Maria também. Certo? Vocês entenderam aqui? Se eu tenho ambiguidade em aquele canto, como a palavra canto é ambígua, ela tem mais de um sentido, em a Maria também, essa ambiguidade permanece. O João adora aquele canto. A Maria também. Então, a Maria adora aquele canto, também vai ser ambíguo. Canto de lugar e canto de canção? Canto de lugar e canto de canção. Então, permanece ambíguo, porque a gente tem essas duas possibilidades em língua portuguesa. Em Libras, eu acho que não, né? Seriam duas palavras distintas. Eu não tenho ambiguidade. Eu não tenho uma mesma palavra para lugar e uma mesma palavra para música. Em Libras. São duas palavras diferentes, né? Dois sinais diferentes. Não é? Não estou vendo vocês. No caso, o exemplo seria para canto, é isso? Canto. Canto da mesa, o canto da sala, o canto. Ou canto de algum lugar, tipo, eu adoro aquele canto ali, aquele canto. Uma área. Calmo. Um lugar. Uma área, um lugar. Aquele canto. Eu estudo só naquele canto. Uma né? zona, uma área. Uma locação. Ou canto de música, de canção. Então, eu estou falando, são duas palavras distintas em Libras, né? Eu não uso mesmo. O verbo cantar. Eu canto, tu cantas, eu canto. Aí já seria uma outra analogia, não aplicaria com essa frase, no caso. E como que é canto em Libras? Faria assim? Não. O Seria... canto de cantar? É. De cantar, né? Sim. Eu pensei nessa terceira possibilidade, mas aí já não entraria na ambiguidade da frase. Agora, canto de mesa, eu tenho que especificar que é o limite da mesa ali, né? O canto da mesa. Tem diferença. Da sala. No canto da sala. Também é a mesma coisa. Indicar o local, né? E o cantinho de estudar? O canto de estudar, o meu cantinho de estudar. Um lugar de estudar, o canto. Também. Uhum. Eu também uso o sinal de área para isso. Campo, área. Lugar, né? Isso. Isso mesmo. Então, em Libras é diferente. Eu não tenho essa ambiguidade, a presença da mesma palavra para dizer se ela é ambígua ou se ela é vaga. Mas a ideia, basicamente, é que se há ambiguidade,
eu tenho transferência de sentido, identidade e transferência de sentido. Na verdade, identidade, mais do que transferência, identidade de sentido. Se em um sentido Carlos adora sorvete, eu tenho um sentido para Carlos adora sorvete, e vou dizer a Maria também, esse sentido é igual. A Maria também significa que a Maria adora sorvete. É a mesma coisa em corria todos os dias. O João corria todos os dias, a Maria também, a Maria corria todos os dias. Né? Então eu tenho essa identidade de sentido entre um e outro. A mesma interpretação para o João e para a Maria. Professor, eu pensei em uma frase que dá ambiguidade na Libras. Hum. Se fosse para traduzir para português. Vamos lá. Ele gosta de carro ou ele gosta de dirigir? Ele pode gostar de carro, mas não saber dirigir, por exemplo. Uma que o Rangel viu, quando a gente estava conversando, eu vi todo o filme e eu vi todos os filmes. Eu vi o filme inteiro, vi o filme todo, ou vimos a série dos filmes em sequência? Todos os filmes. Essa questão da totalidade daria... Eu não sei em Libras, mas em língua portuguesa não teria ambiguidade aí. Né? Seriam dois usos distintos com todo e todos. Sim. Kleber, A gente também fala em Libras. Kleber, o que você acha do exemplo do carro e o exemplo do filme todo? Que eu já Então, é o que eu ia falar, por exemplo, mas aí vai depender muito também, por exemplo, de como que o intérprete vai passar isso, né? Né? Por exemplo, eu gosto de dirigir, né? Então, por exemplo, eu posso encenar que eu estou aqui no canto, dirigindo, tal, passeando. Né? Agora, eu gosto de carro, né? Então, vai depender muito do contexto, né? Por exemplo, o que o contexto está dizendo. Agora, por exemplo, no caso do filme, né? Ó, eu gosto de todos os filmes. Ou senão, eu gostei do filme todo. Eu limitei, né? Especificando ao filme, né? A intensidade do sinal de todo classifica se é todo só o filme todo ou Mas, se de novo, Intensidade é que vai mudar. eu gostei de todos os filmes. Faz de novo a frase. Então, eu gosto de todos os filmes. E eu gostei do filme todo. Agora, o filme, eu gostei. Eu limitei, ó. Tá vendo? O filme. ainda assim dá uma pilha de gostei do filme, todos os filmes, todinhos. É Dá uma possível ambiguidade mesmo assim. verdade. Porque qualquer referência que você está tomando, né? Se é o grupo de filmes ou se é um filme específico. Né? Não sei o que os alunos surdos acham disso, os usuários de Libras. A Manny e o Matheus, né? A Andrea também. E a Andrea, são os três aqui. Vamos ver aqui. Hoje eles estão quietinhos. Eu não sei se o Rangel, né? O Rangel que já atuou como intérprete e tal, não sei se ele já conheceu, já viu esse sinal, mas antigamente se usava esse sinal para tudo. Uhum. Lembra? Já vejo sendo utilizado até hoje, inclusive. Às vezes Tem alguns surdos que não gostam do que tem a letra T por causa daquela política de letras nos sinais, interferência portuguesa, essas conversas, vocês conhecem, né? Mas assim, por exemplo, quando o intérprete fazia isso, ou o surdo fazia isso, ele falava esse todo aqui é um conteúdo específico, alguma coisa específica, né? Uhum. E quando se falava desse daqui, ó, era de tudo, né? Tudo englobado, né? Ó, Um geralzão. geralzão, né? Então, pode ser que essa frase, se usar no sentido assim, todos os filmes. Se usar no sentido assim, aquele filme, o filme todo. Então, não sei se Se bem também, que né? eu já vejo uma certa mistureba também com a propagação do uso dos sinais, acaba misturando.
Quando a gente aprende Libras, a gente aprende todos esses sinais. Exatamente. Aí eu já cheguei a ver gente que usa o todos com a letra T para o conteúdo ao todo e o geralzão usando o outro, É, com a palma em B. verdade. Então vamos lá. Eles não falaram. Podemos considerar que pode ter a possibilidade de ter ambiguidade, então, já que não tem a resposta dos nativos aqui da sala? Sim. Vamos tratar por enquanto como sim. Tá? Bom, então, como eu disse, se com um sentido, eu tenho essa identidade de sentido com a outra sentença, né? Com o uso do também. Para verificar se há de fato ambiguidade, todos os sentidos ambíguos também passariam para essa identidade, para outra sentença, né? Então a gente verificaria de fato que há sentido. O que significa que em O João Adora Aquele Canto eu tenho ambiguidade com canto, né? Que pode significar lugar e significar música, ou música. Em A Maria também vai ocorrer a ambiguidade, porque o sentido de canto também é ambíguo. O João Adora Aquele Canto tem ambiguidade com canto. E a Maria também, o sentido de canto aqui, que é substituído no também, continuaria ambíguo, certo? Então, canto é ambíguo aqui com o João e canto é ambíguo aqui com Maria. Esse é o teste que a gente faria. Se permanecer a ambiguidade na segunda sentença com também, eu tenho ambiguidade, tem uma palavra ambígua. Se não permanecer, eu não tenho ambiguidade, o que eu tenho é vagueza. Tá? Eu não poderia dizer que, dessa forma, com o teste, o João adora aquela música e a Maria adora aquele lugar. Soaria estranho o também significar só um dos sentidos. Tá? Certo? Isso ficaria totalmente estranho. Então, se eu não tenho, se esse sentido não fosse transferido, não houvesse essa identidade de sentido com ambiguidade, na segunda sentença eu teria uma vagueza. E o também não poderia se aplicar com a vagueza, né? Que é o que acontece, por exemplo, com beijar. O João beijou a Maria, o Paulo também. Beijar aqui não é ambíguo. Beijar aqui é vago. Por quê? Porque o João beijou a Maria. O Paulo também beijou a Maria, mas o João poderia ter beijado a Maria na boca e o Paulo ter beijado a Maria no rosto, na mão, coisas desse tipo, em outro lugar. Tá? Não necessariamente é o mesmo beijo, o mesmo tipo de beijo que ambos deram na Maria. Tá? O que é que complica com esse teste, com esse primeiro teste, o teste do também? Porque nem sempre a gente vai conseguir essas duas interpretações em uma mesma sentença, que é o que vai acontecer com quebrar. Com quebrar, em Paulo quebrou a cara, por exemplo, eu tenho sentido de decepcionar, mas em Paulo quebrou a empresa, eu tenho sentido de falir. Eu não posso considerar que em Paulo quebrou a cara, eu tenho sentido de falência, como tem em Paulo quebrou a empresa. E também não tenho o sentido de em Paulo quebrou a empresa com sentido de decepcionar. São sentidos diferentes entre um e outro. Tá? Essa sentença, Paulo quebrou a cara, só tem o sentido de decepcionar. Eu não tenho sentido de falir. Em Paulo quebrou a empresa, eu tenho sentido de falir. Eu não tenho sentido de decepcionar. Ô, Fábio, deixa eu só acudir aqui um probleminha que aconteceu aqui rapidão, viu? Vou parar a gravação. Então. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve. Tá?
Então, no próximo slide, que é o teste 2, ela se volta exatamente para essas questões aqui com o verbo quebrarem, que é a questão da rede de sentido, né? Então, eu tenho duas... quando a palavra tem mais de uma interpretação, e essas duas interpretações não aparecem numa mesma sentença, elas aparecem em usos distintos de sentenças diferentes, né? Que é o que acontece com quebrar. Então, teria um segundo teste para esses casos, que é exatamente verificar a rede de associação de sentido, né, em cada interpretação. Em que essa relação não pode ser transferida de um sentido para outro. Né? Por exemplo, vamos ver com exemplo isso. Com quebrar no sentido de estilhaçar. O fato de o vaso ser quebrável, faz parte do campo semântico desse primeiro caso de quebrar. Vamos chamar de quebrar um. Né? Então, o Paulo quebrou o vaso pode ser substituído, né, por o Paulo estilhaçou o vaso. Por exatamente essa rede de sentido, né? Quebrar com estilhaçar. Posso fazer essa associação de quebrar com estilhaçar. No entanto, eu não posso estabelecer essa mesma associação de sentido com descumprir, nesse caso. Né? O Paulo descumpriu o vaso. Ficaria agramatical. Então, descumprir não vai fazer relação ou não vai estar associada à mesma rede de sentido. No caso, nesta interpretação de quebrar. Em quebrar dois, né, que é o de quebrar a promessa, por exemplo, a palavra promessa vai fazer parte do campo semântico de quebrar. Né? Então, aqui eu tenho Paulo quebrou a promessa e descumprir vai fazer parte dessa rede de associações de sentido com promessa, com quebrar, com promessa, enfim. Então eu posso usar Paulo quebrou a promessa e Paulo descumpriu a promessa. No entanto, estilhaçar já ficaria, o uso de estilhaçar já ficaria gramatical. O Paulo estilhaçou a promessa. Tá? Porque eu não posso, isso não poderia ser um sentido possível em língua portuguesa. Tá? É dessa forma que ela, então, vai tratar esses casos em que não tem os outros sentidos não estão colocados na sentença, não são possíveis numa mesma sentença. Certo? Eu acho esse teste 2 também um tanto quanto estranho para mim, eu vejo, né? E também, não, na verdade, eu não vejo sentido fazer essa distinção entre ambiguidade e vagueza. Na verdade, eu acho que a gente trata de questões diferentes aqui, com ambiguidade e vagueza. Mas, de qualquer forma, como é que a gente verificaria a vagueza de uma sentença, por outro lado? Né? A vagueza são aquelas expressões que vão fazer referência apenas de uma maneira aproximada, deixando o contexto acrescentar as informações não especificadas nas expressões. Porque eu tenho um mesmo sentido. Um mesmo sentido quando eu tenho vagueza. Mas são sentidos que são aproximados. Por isso que ele é vago. O que acontece é que em cada sentença, em cada uso que se faz, novas informações vão ser acrescentadas, vão ser especificadas com aquelas expressões ou naquelas expressões.
Daí, por exemplo, quando eu uso uma palavra que vai indicar grandeza, eu tenho uma noção vaga. Por que uma noção vaga? Uma noção vaga porque ah, aquele objeto, aquele ser, ele é grande quanto? Porque dizer que um elefante é grande, dizer que uma formiga é grande, ok, a gente diz, a gente usa isso, mas isso depende da situação. Grande é grande, sim, eu tenho uma ideia aproximada, um sentido para grande, mas o quanto aquilo é grande, isso depende de cada situação, de cada uso, de cada sentença que vai ser usada, de cada associação que eu faço. O elefante, E também, o elefante é grande em relação aos vários outros animais que existem na natureza, em relação a gente, por exemplo, em relação ao ser humano. Mas dizer que uma formiga é grande também é uma possibilidade. Mas formiga, em relação a elefante, não é grande. Formiga é grande em relação às outras formigas. Mas se eu disser em relação ao que eu conheço, meu conhecimento sobre formigas. Então, dizer que uma formiga de 20 centímetros é grande tem lá o seu valor de verdade, né? Não é? e, sim, e uma formiga de 20 centímetros eu corro. Eu também. Uma de uma poletada já dói a picada, aquilo eu perco o pé. Se uma de 1 centímetro já dói o suficiente, imagina de 20. Eu perco o pé. Não, e pensar os outros significados também tem de grande. Grande pode ser importante, pode ser influente. É bom você lembrar isso. Isso tem a ver com o que a gente chama de polissemia. Que esses sentidos, novos sentidos são acrescentados. Eu vou deixar, eu não vou falar muito sobre isso, você E tem razão, sobre esse por sentido. conta disso que também ocorre fraqueza. Quando você fala que não, o João é grande. Você quer dizer que ele é grande de tamanho, que ele é importante, que ele é bom. Sim. Mas esse sentido é um sentido metafórico que a gente tem de grande, Sim. né? Que é o que vai acontecer com os vários usos de quebrar também. Existe uma metáfora conceitual ali. Mas essa noção de metáfora conceitual a gente vê depois com a, na abordagem mentalista. Tá? Não vou adentrar nessa questão agora, não. Mas isso que você disse é uma boa ideia para a gente entrar nessa questão de vagueza, né? Definir, enfim, exemplificar essa noção de vagueza. Além dessa ideia de grandeza, né, a gente tem também a ideia dos codificadores, como vários, alguns, que não vão especificar exatamente de quem é que a gente está falando. Eu dizer que várias canetas foram compradas, por exemplo, eu não especifico quais são essas canetas, eu não especifico quantas são de fato essas canetas. Eu digo apenas que são várias. Daquele conjunto de canetas, um número vasto, um número grande de canetas foram compradas, um número grande de canetas foi um número grande de canetas foi não pega, né? Por exemplo, várias canetas não pegaram, várias canetas apresentaram problemas, enfim, coisas desse tipo. Mesma coisa com alguns. Alguns alunos se formarão este semestre, mas eu não especifico quais são, nem uma quantidade exata de alunos que vão se formar. Então não dá para a gente saber qual é essa a referência exata desses alunos ou dessas canetas, desses exemplos. Tá? Por isso que eu tenho uma ideia vaga nos quantificadores. E com adjetivos, os adjetivos também podem ser vagos, como verde, por exemplo. Bom, eu dizer, por exemplo, que uma camisa é verde, que uma camiseta é verde, eu estou dizendo que ela é verde de que sentido? Ela é um verde claro, ela é um verde escuro,
ele é um verde amarelado, ele é um verde azulado. Então, de certa forma, onde começa esse verde? Onde termina esse verde? Qual é o tom desse verde? Por isso que adjetivos podem ser vagos, né? É a mesma, não só adjetivos, mas substantivos também podem ser vagos, como tigelas e xícaras. Qual é o limite de uma tigela e qual é o limite de uma xícara? Onde termina uma tigela e onde começa uma xícara, por exemplo? Isso são questões discutidas com categorização, por exemplo. A gente vai ver mais à frente, quando a gente for trabalhar com a gente esqueci, estou com a cabeça, com a noção de protótipos. Onde é que termina o limite de uma xícara e começa o limite de uma tigela? Pela noção de uso, pela noção de tamanho, de formato, de uso que eu falo é de função que exerce. Né? Para que é que a gente usa? Qual é a função da tigela? Qual é a função da xícara? Então, são todas questões que são levadas em conta para a gente categorizar um objeto como sendo tigela e não sendo xícara. Para a gente categorizar um objeto como sendo xícara e não ser tigela. Tá? Ela traduz como tigela, mas uma outra autora, esse é um estudo que teve em linguística cognitiva. Uma outra autora não faz essa tradução da palavra bowl em inglês. Tá? Mantém a palavra bowl. E a gente tem hoje em dia a palavra bowl em língua portuguesa, né? Em vez de tigela. Você vai nos em lojas de departamento por aí, você encontra tigelas e encontra bowls. Mesmo em supermercados maiores, como Walmart, Big, Extra, Carrefour, você encontra Só um minutinho. a palavra bowl. Só colocar um fone aqui, porque começou uma chuva forte aqui, tá um barulho, cara, não estou ouvindo nada, peraí. Aqui também começou a chover fora. Beleza. Bom, então depois a gente vê essas questões, a gente vai voltar nessas questões aqui, quando a gente for ver a ideia de protótipos, tá? A ideia aqui que eles vão dizer é que a vagueza, na verdade, vai ser considerado um fenômeno gradual. Gradual por quê? Existem sentenças, existem expressões que vão ser mais vagas, como grande, né, que a gente não, qual é o tamanho que a gente vai considerar qual é o sentido grande para a gente considerá-lo como sendo de um tamanho X, ou de um tamanho maior, ou de um tamanho Y menor. Tá? E outras que são menos vagas, como o verde, que a gente consegue estabelecer uma proximidade maior no sentido do que o grande. De considerar, na verdade, uma blusa, uma camiseta como sendo verde, em várias situações distintas de uso que a gente faz da palavra verde. Tá? Uma outra forma de você verificar a vagueza 2, é no processo comunicacional. Né? Mas, na verdade, não é verificar, mas é notar que no processo comunicacional essa vagueza ela é bastante utilizada, bastante útil, na verdade. Né? Exatamente pela natureza econômica da vagueza, né? Dizer que a camisa é verde, por exemplo,
não exige você especificar quão verde é aquela camisa em relação ao tom dela, se ela é verde claro, se ela é verde escuro, se ela é mais verde, se ela é menos verde, se ela é verde puxado para o amarelo, se ela é um verde puxado para o azul, se ela é um verde puxado para o preto, enfim, se ela é um verde puxado para o branco, coisas desse tipo. Tá? Dizer que ela é verde está ok. Ela vai ser verde, seja verde amarelado, seja um verde azulado, seja um verde escuro, seja um verde claro. Eu estou considerando como verde e meu interlocutor, eu espero pelo menos que meu interlocutor entenda dessa forma, que ela seja verde. E também a ideia de que o contexto vai acrescentar a informação adequada que eu quero especificar. Né? Hugo é alto. Aí o outro pergunta, como alto? Ele não tem nem 1,65 m. Aí eu especifico a, na minha conversa, na minha comunicação, na minha interação verbal com o outro. Mas eu estava falando que ele é alto para ser um jockey. 1,65 m é alto para ser um jockey. Porque jockeys são homens baixos, são pessoas baixas. Eu não sei se mulher pode ser jockey. Acho que hoje em dia pode ser. Não tenho certeza dessa informação, mas acho que existem mulheres que são jockeys hoje em dia. E são pessoas mais baixas mesmo. 1,60 m, 1,50 m. Tá? Então, a própria situação comunicacional dá da possibilidade de a gente especificar o sentido para aquela palavra vaga, tá? Que é o que vai acontecer, é o que acontece aqui com o alto nessa situação, tá? Ok. E uma outra questão é a questão da indicialidade. Ela traz essa questão da indicialidade porque ela pode se confundir com a ideia de vagueza. Pelo menos ela diz que a indicialidade pode se confundir com a ideia de vagueza. Por quê? A indicialidade tem a ver com aquilo que é deítico. A indicialidade tem a ver com deítico. Né? A indicialidade, então, vai estar em expressões que tem a ver com o deítico, que é o que a gente viu há algumas aulas atrás. A indicialidade tem a ver com aquelas expressões cujas referências vão variar de contexto para contexto, mas o sentido vai permanecer o mesmo. A gente viu isso quando a gente viu, tá? Mas isso não significa que o sentido é vago, tá? Ô, Arthur, peraí, Pablo, só um pouquinho. Rapaz, mas tá um chuvão aqui que tá morrendo tudo minha sala. Chuva forte, hein? Vamos lá. Aqui estou chovendo forte agora também. Bom, vamos para os casos, né? Então, eu digo embora a referência mude, né? O eu muda. Quando eu digo eu, a pessoa que, porque o eu é sempre o mesmo, tem o mesmo sentido que é a mesma constância de sentido, pelo menos, que é sempre o falante do discurso. É sempre aquele que fala é o eu, né? Esse é o sentido de eu. Mas o eu muda a referência, né? Como o eu é a pessoa que fala, a pessoa que fala sempre vai mudar. Então, quando eu digo eu sou falante, mas quando o Kleber diz o Kleber vai ser esse falante, então
referente é o Kleber e não mais o Fábio, tá? Então eu tenho essa mudança de referência, mas o sentido de ser o falante do discurso permanece inalterado. A mesma coisa vai acontecer com o aqui. O aqui é o lugar do qual o falante fala. Tanto que o Kleber disse aí agora, nossa, mas aqui está uma chuva agora, uma chuva forte agora. Então o aqui, para o Kleber, vai ser sempre o lugar próximo dele. Então, mas se eu digo, e eu respondi para ele, aqui também está uma chuva forte. A gente usou a mesma palavra. O sentido permaneceu o mesmo, porque o aqui é sempre o lugar do qual o falante fala. Mas o lugar que eu estou falando é diferente do lugar que o Kleber fala. Então, a referência muda. Só o sentido que permanece o mesmo. E o agora, que é uma questão de tempo, também vai modificar, né? O tempo de fala modifica. Agora está chovendo aqui. Mas o meu tempo de fala é diferente do tempo de fala do Kleber. Nós não falamos ao mesmo tempo, nós falamos em tempos distintos, tá? Então, esse tempo também vai mudar. Esse agora nunca é o mesmo, inclusive o tempo. Quando eu digo agora, esse agora é um tempo que muda constantemente, tá? Porque o tempo da fala muda sempre. Ok? E só para terminar, porque não dá tempo mais a gente falar muita coisa, essa questão da inicialidade a gente vai ver mais em pragmática, em enunciação, tá? No semestre que vem, que é quando vocês vão ter pragmática e enunciação. Bom, enfim, para Márcia Cansado, a ambiguidade, para ambiguidade, o contexto tem a função de selecionar qual dos possíveis sentidos será utilizado. E para vagueza, o contexto vai acrescentar alguma especificidade, alguma informação necessária para aquela expressão, para o sentido daquela expressão. Certo? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Nenhuma. Só que vocês trouxeram a chuva para mim. Mas você está do outro lado da cidade, então. Depende. Eu tô lá no Lídice. Você está no Lídice. Não é tão longe daqui de casa. Bom saber. Mas a chuva deve ter Cidade Jardim. Hã? Eu estou no Cidade Jardim aqui, Nova Uberlândia. É isso daí. A chuva veio da Cidade de Jardim, passou aqui em casa. E aí eu sei que o Kleber mandou essa chuva para mim. Obrigado. Indo da Zona Sul para o centro, né? Foi isso mesmo. Tá certo. Alguma questão que vocês queiram levantar agora? Não, por enquanto eu não estou com nenhuma questão, não. Também não, professor. 10 e... Faltam 5 minutos. Bom, na aula que vem, não vou entrar então no tipo de ambiguidade, porque aí a gente vê todos os tipos de ambiguidade na aula que vem, né? Ambiguidade lexical, ambiguidade sintática, ambiguidade de escopo, entre outros tipos de ambiguidade, ambiguidade múltipla, né? Que eu posso ter mais de uma ambiguidade no mesmo caso, na mesma sentença. Aí a gente começa todos eles, tá? Para fazer as atividades. Certo? Então eu espero vocês na aula que vem. Bom final de semana para vocês. E é sexta-feira de carnaval, mas tem aula na sexta-feira de carnaval, viu? E não tem carnaval então, em Irlândia. Ainda não tem nenhuma atividade? Não tem. Só na semana que vem. Vocês vão fazer atividade no carnaval. Ok. Certo? Tchau, bom final de semana. Passar o carnaval. Para você também, professor. Obrigado, Kleber.
Até mais, Fábio. Obrigado a todos. Até mais. Até a próxima. Bom final de semana aí para todos, viu? Eu vou apreciar muito essa chuva que você montou, Kleber. É isso aí, Germano. Aproveita, já pega aquele caldo, né? Com aquela feijoada. Já aproveita, hein? Tchau, tchau. Tchau.